são quem está aqui só como participante, mas também aqueles que estão aqui como painelistas, né, palestrantes e tudo mais. O certificado de vocês vai ser emitido através dessa plataforma aqui, ó, plataforma BIT. Como é que vai funcionar? A gente tem um ticket que vai ser entregue para cada pessoa. Esse ticket ele tem um código. Esse ticket ele tem um código, esse código ele vai ser utilizado lá na plataforma para gerar o seu certificado. Gerei o meu certificado, porém, perdi o meu certificado. O que acontece? Você vai entrar lá na plataforma com o seu endereço de e-mail e vai recuperar o seu certificado. Então ele fica lá durante 5 anos, esse certificado ele fica disponível. Toda a programação, tudo está acontecendo virtualmente. O certificado não é diferente. O certificado contém assinatura, tudo bonitinho, a carga horária que vocês ficaram aqui no dia. Então, se por exemplo, você por algum motivo precisou ir embora antes do final da palestra, vou precisar fazer uma consulta, alguma coisa, você vai passar aqui e vai pegar já o seu ticket. Vai passar aqui onde? Lá na central de certificado, não comigo. Na central de certificado, que é lá na frente, tem uma mesinha lá, central de certificados. Se vocês tiverem alguma outra dúvida também sobre o certificado, vai ser lá. Agora eu vou mostrar para vocês na prática como é que vai funcionar a emissão desse certificado. Então prestem atenção, porque eu vou abrir aqui e vou mostrar para vocês como é que vocês vão fazer. Então, primeira coisa, nós vamos abrir o navegador de internet. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho o tamanho, que nem eu tô enxergando. Vamos lá. Então o que vocês vão acessar? bit.com.br/certificado. Isso tá anotado aqui já, viu, gente? Ó, deu errado porque eu fiz em maiúsculo, gente. Espera aí. Tem aqui. Pode ficar tranquilo que tem tudo aqui. Beleza. Aí eu vou pegar o meu código aqui, ó, e vou colocar ele. Então vou fazer o teste aqui para vocês. Beleza, coloquei o meu código, cliquei aqui na lupinha, eu vou escrever o meu nome completo, vou confirmar o meu nome completo, vou confirmar o e-mail e vou confirmar o e-mail. Então, vamos lá. Beleza, tudo certo, gerar meu certificado. Cliquei, vai aguardar um pouquinho, tá aqui. Ele foi enviado por e-mail, mas eu posso baixar ele aqui. Então eu vou clicar e vou baixar o certificado. Apareceu aqui do meu lado esquerdo. Cliquei, abri, olha o que acontece. Tá aqui o meu certificado. O Centro Polivalente certifica que Bruno de Oliveira Rossi participou como ouvinte do primeiro dia SNCT CEPAS 2019 durante a primeira Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, com carga horária de 3 horas e 30 minutos, na Minas Gerais, 21 de outubro de 2019. Isso é a frente do seu certificado. Aí tá aqui a minha assinatura, tá aqui. Então, claro que esse aqui não pode ser o meu, porque eu estou assinando o meu próprio certificado, então não pode isso. Mas, aqui no verso, ó, você vai ter aí algumas informações. Se você for imprimir esse certificado, eu, particularmente, eu sou meio viciado em certificado. Eu gosto de imprimir o certificado botando na pastinha lá como certificado. Então, quando você for imprimir o certificado, como ele tem um verso, atente-se para imprimir frente e verso, beleza? Ou então imprime só a frente. Porque a frente tem o código de validação. Para que serve essa chave aqui de validação? Serve para dizer que o seu certificado, ele é só seu. Se a pessoa for lá no BIT aqui, ó, for lá no site da BIT e for consultar o certificado para saber se você realmente apareceu aqui, você vai, ó, então eu vou consultar aqui o certificado. A chave informada se refere a um certificado já emitido. Se ele já está emitido,
eu posso visualizar ele. Tá aqui. Aí eu sei que esse aqui é realmente o meu certificado. Por que é que tem que ter isso? Porque existem pessoas que vão lá e vão poder usar, né, tentar mexer, então tem que ter essa chave. Então é um sistema bem legal, bem seguro para vocês utilizarem aí. E só fazendo uma propaganda aqui, porque a plataforma ela é de um parceiro nosso e ela é totalmente gratuita. Então quando vocês forem organizar um evento gratuito, quiserem fazer, façam nessa plataforma, tem gestão de inscrições, tem certificado, tem tudo. Dá um pouquinho de trabalho para fazer, não é um pouco fácil não, mas depois você pega o jeito, a coisa anda, tá bom? Nós vamos dar continuidade à nossa programação com o Muriel, falando sobre acordos internacionais. Ele está terminando de se arrumar para vir para cá. Deixa eu só achar aqui a palestra dele. Pessoal, então com vocês, o Muriel. O Muriel, ele é nosso instrutor aqui do Cefasa também, bacharel em Direito. E a história dessa palestra foi um pouco engraçada, porque a gente gostaria que as palestras fossem lá na quinta-feira, mas a gente teve que alterar o programa. E ainda bem que ela foi hoje, porque vocês vão ter o privilégio de ouvir sobre um assunto super recente. Que são os acordos internacionais firmados pelo Brasil. E aí ele vai falar sobre o acordo União Europeia e Mercosul. Foi muito falado aí alguns meses atrás. Ele teve pró, teve contra, o pessoal falando que foi só o Bolsonaro entrar e o acordo acontecer. E aí o Muriel ele vai desmistificar isso, ele vai contar um pouquinho sobre qual que é a realidade desses acordos, o quanto a nota ambiental ela importa e tudo mais. Ao pessoal do fundo, eu vou pedir silêncio de fato, tá bom? Senão eu vou convidá-los a sair. Muriel, fique à vontade. Boa tarde, gente. Eu me chamo Muriel. Eu acredito que boa parte de vocês já me conheçam. Quem não me conhece, o Bruno já falou, né? Eu sou bacharel em Direito. Eu vou estar falando sobre sustentabilidade e economia. Eu vou estar fazendo um vínculo. O que sustentabilidade tem a ver com economia, tá bem? Então, olha só, basicamente é o seguinte, eu vou estar falando para vocês como que afeta a nossa economia, o nosso dia a dia, a questão da sustentabilidade. E antes da gente começar a falar de fato sobre isso, eu primeiro preciso que vocês saibam e entendam o que é sustentabilidade. Alguém sabe o que é sustentabilidade? Tem alguma noção? Não? Então, olha só, gente, sustentabilidade, ele não é algo só voltado para o meio ambiente. A gente tem muito essa ideia de que sustentabilidade tem a ver só com o meio ambiente. Mas não, a gente utiliza da sustentabilidade todos os dias da nossa vida. A sustentabilidade é quando eu pego algo e reutilizo essa coisa. Não deixo ela degradar, não deixo ela se destruir com apenas um uso dessa coisa.
Alguém tem alguma ideia, alguém tem algum exemplo que pode me dar disso? Não? Então, olha só, gente. Vamos pensar o seguinte. Quando a gente vai, por exemplo, comprar uma roupa, a gente usa ela uma vez e depois joga ela fora? Não. A gente pega essa roupa, utiliza ela, fazemos a finalidade dela e depois nós lavamos ela para poder utilizar ela novamente, certo? A ideia da sustentabilidade é justamente isso. É a gente pegar algo, algum produto, alguma coisa e poder reutilizá-lo. Não destruí-lo de uma vez. Só que, o que acontece? Um pequeno mito que existe na sustentabilidade é o seguinte, que quando eu trabalho ela, eu estou pensando que eu nunca vou acabar com aquele recurso. Mas não, a sustentabilidade ela não necessariamente é eu passar a ter um produto que nunca vai se extinguir. No exemplo que eu acabei de dar para vocês da roupa, o que a gente faz? A gente usa ela, lava ela. Só que quando a gente lava ela, a gente acaba estragando ela um pouquinho, na verdade. Cada vez que a gente vai utilizando desse recurso, a gente vai degradando ele um pouco. E a natureza ela acaba sendo um pouco desse jeito também. Toda vez que a gente utiliza do recurso natural, mesmo que depois eu vá lá e replante, mesmo que depois eu vá lá e coloque alguma coisa no lugar de novo, nunca vai voltar a ser como era antes. E o que já foi destruído nunca vai ser retornado. O que eu posso fazer, no máximo, é minimizar esses efeitos. Então, por exemplo, vamos imaginar uma árvore. Eu vou cortar essa árvore. Essa árvore é uma árvore frondosa que já está lá há 100 anos. Eu corto essa árvore e no lugar eu planto 5 novas árvores no lugar. O que eu fiz? Eu trouxe algo melhor para a natureza ou algo pior para a natureza? O que vocês acham? Colocando 5 árvores no lugar. Foi melhor? Vocês têm certeza? Olha só, gente, na verdade não, pelo seguinte, pensa que essa árvore que eu acabei de cortar, ela tinha todo um ecossistema que vivia nela, tanto para cima quanto para baixo. Tanto o solo dela já estava adequado a ela e vivia conforme o que ela precisava, conforme o ecossistema que ela criou, e essas 5 novas árvores não vão trazer isso novamente. Aquele ecossistema ele vai sim voltando aos poucos, mas ele não vai voltar da maneira que era antes. E a nossa natureza, ela, de um modo geral, ela é toda desse jeito. Tudo que já foi destruído, ele não volta. Na Europa, isso aconteceu muito nos séculos anteriores. A Europa, hoje em dia, ela busca muito a sustentabilidade, mas ela nunca vai conseguir voltar ao ecossistema que ela tinha antes de degradar. Por isso que na Europa, quando há manifestações nos locais onde a natureza ainda é preservada, ela ainda é uma natureza que o homem ainda não aprovou, por isso que os países europeus eles acabam ficando as pessoas dos países europeus, elas acabam ficando tão comovidas, porque elas entendem, elas já entenderam que não, a natureza não tem como ela voltar depois que ela for destruída. Eu posso até trazer as árvores de volta, eu posso até imaginar que eu consegui colocar exatamente as mesmas árvores, mas aquele ecossistema que existia lá, ele não volta. E, querendo ou não, a sustentabilidade ela acaba sendo um mal, por isso que a gente fala isso, ela acaba sendo um mal necessário. A gente precisa de utilizar, mas a gente tem que ter essa consciência de que uma vez utilizado, nunca mais vai voltar a ser como era antes. Bem? Beleza. Agora, antes de eu poder entrar de fato na matéria de direito internacional, eu tenho que falar uma coisinha bem rapidinha com vocês. Quem já foi aluno meu, técnica ainda lembro disso, tá bem? Mas eu já falei com vocês sobre princípios. Alguém sabe o que é um princípio? Não? Olha só, princípios são aquilo que existe dentro da nossa sociedade. Tudo aquilo que a nossa sociedade se formou naquele sentido. Então, o princípio seria mais ou menos o seguinte: como eu imagino que eu devo agir? Esses seriam os meus princípios. Entendeu?
A sociedade como um todo, ela cria os seus próprios princípios e isso norteia o direito como um todo. A gente no direito, a gente até brinca falando o seguinte, que antes a gente ferir um direito, uma lei, do que a gente ferir um princípio. Por quê? Porque quando eu vou contra uma lei, eu posso ser salvaguardado pelo princípio. Mas quando eu firo um princípio, acabou, não tem para onde eu me refugiar. Por exemplo, vamos imaginar o direito penal. No direito penal, todo mundo sabe que existe uma lei que diz que a gente não deve matar ninguém, tá certo? Matar as pessoas é crime, não é verdade? Então, aí o que acontece? Se eu matar uma pessoa, eu vou preso, certo? Eu sempre vou preso se eu matar uma pessoa? Não. Qual momento eu não vou preso? Quando eu estiver indo contra a lei, eu estou cometendo o crime de matar uma pessoa, mas eu estou indo a favor de um princípio. Por exemplo, o princípio da legítima defesa. Se eu mato porque a pessoa está me ameaçando, se eu estou em iminência e a pessoa vai para me matar e eu acho antes, eu não vou preso. Por quê? Porque apesar de eu ir contra a lei, eu estou indo a favor de um princípio. Tá bem? E isso serve para todas as áreas do direito. O direito internacional ele não foge disso. O direito internacional ele é uma área do direito que serve para reger as relações do Brasil com os demais países. E aí o direito internacional rege-se em cima dos nossos princípios, os princípios da nossa sociedade. E aí o artigo 4º da Constituição Federal ele fala o seguinte: a República Federativa do Brasil rege-se nas relações internacionais pelos seguintes princípios. E aí aparece uma porrada de princípios que eu não vou falar com vocês, só trouxe alguns para a gente poder conseguir chegar no nosso ponto, tá bem? O primeiro princípio é o da não intervenção. O primeiro princípio que eu vou trazer hoje é o da não intervenção. O que é isso? O Brasil tem como tradição do nosso povo de não intervir nos demais países, nos demais estados. Em outras palavras, pode estar acontecendo o que for, o Brasil não se mete no que está acontecendo no outro país. Cada país é soberano, cada país tem seus problemas e cada um tem que resolver os seus próprios problemas. Isso serve não só para o Brasil poder não ver os demais países entrando na sua própria política, mas também para criar uma relação boa com os demais países. Por quê? Porque quando eu tenho essa relação boa, eu consigo vender produtos para eles e comprar produtos. Eu consigo fomentar o mercado e facilitar as minhas relações com os demais países. Bem? Segundo princípio é da igualdade entre os estados. O Brasil ele não distingue se o estado é X ou o estado é Y. A gente não fala, não, com esse país eu não faço negócio porque esse país é assim ou porque esse país é assado. Para a gente não importa. Se o país quer fazer algum comércio conosco e isso vai ser bom para a gente faz, tá bem? Por exemplo, vou pegar os dois maiores compradores do Brasil. São a China e os Estados Unidos. Eles são países iguais? Não, são completamente diferentes, né? Um país é liberal, outro país tem um viés mais comunista. Totalmente diferente. E ambos os países, eles hoje estão em uma guerra econômica. O Brasil continua tendo relação com eles dois? Continua. Por quê? Porque o país não tem essa distinção. Tá? Para a gente é tudo igual. Se quer fazer acordo, se quer fazer comércio com a gente faz e não estamos nem aí se esse país, se ele é bom, se ele é ruim, se ele faz isso, se ele faz aquilo. Lógico, existem algumas coisas que o país não aceita, mas de modo geral a gente não se intromete nas questões internas dos países, tá bem? Defesa da paz. Um dos princípios do Brasil é sempre defender a paz. A gente nunca tenta criar guerras com nenhum outro país. Sempre que começa a existir algum conflito, até mesmo entre os países, o Brasil entra lá para poder promover a paz. Por que o Brasil faz isso? Alguém sabe? É porque o
Brasil é um país assim, de bom coração? Tá assim, eu quero ajudar todo mundo, é por causa disso? Não, gente, é pelo seguinte, quanto mais a gente propõe a paz, melhor é para o comércio. Por exemplo, hoje, os países europeus eles estão com o seguinte problema. Essa guerra econômica entre os Estados Unidos e a China, eles estão fazendo a economia do planeta como um todo enfraquecer. A economia como um todo ela está esfriando. Isso é ruim para os países. Então, sempre que existe guerra, todo mundo acaba perdendo. Não só os países que estão em guerra, como os demais países. E visando isso, o Brasil sempre acaba promovendo a paz. Por quê? Porque isso ajuda todo mundo a crescer. Inclusive nós, tá bem? Beleza. A outra coisa é a solução pacífica dos conflitos, que segue um pouco essa ideia da paz, tá bem? Passar um pouquinho para frente. Correlação entre os povos para o progresso da humanidade, a gente sempre busca o progresso entre os demais países. Beleza. Olha só, uma coisa que eu quero pegar com vocês é o parágrafo único do artigo 4º da Constituição. O parágrafo único, ele fala o seguinte: a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Alguém sabe o que é isso que eu acabei de falar? Não? A nossa Constituição é de 1988. Ela foi promulgada em 1988. Isso aqui resultou numa coisa chamada Mercosul. O Mercosul ele vem existir exatamente por causa disso. Porque a gente busca essa integração entre os povos latino-americanos. Dentro dessa fronteira, a gente vende produtos mais baratos entre nós e nós nos unimos para poder fazer acordos com outros países ou com outros blocos econômicos. Por quê? Porque se nós, Brasil, tentarmos fazer um acordo com a União Europeia, a gente não tem essa força para poder bater de frente com ela. Ela sempre vai fazer propostas que para a gente é muito prejudicial e sempre teremos que abrir mão de muita coisa e para ela, se a gente não quiser, ela faz com outros. Quando a gente cria esse bloco econômico, nós conseguimos falar de igual para igual. A gente fala com a União Europeia, por exemplo, a gente fala, você quer comprar? Ela fala, quero. Então vai ser nesses termos. Porque se ela quiser, ela aceita, se ela não quiser, a gente faz acordo com outras pessoas, porque nós, unidos, conseguimos isso. Bem? Beleza. Tranquilo essa parte do direito internacional? Agora vamos falar um pouquinho sobre o direito ambiental. O Brasil ele tem uma série de regras sobre o direito ambiental e ele tem o seu próprio código florestal, tanto federal quanto estadual. Os estados podem criar os seus códigos florestais. Beleza. Isso aqui que eu vou falar para vocês agora, e vou tentar falar de maneira bem resumida, é o direito ambiental dentro da nossa Constituição Federal. Nossa Constituição Federal ela tenta não adentrar muito nos assuntos. Ela sempre trata os assuntos de maneira muito superficial. E a lei infraconstitucional, ela vem sempre para poder aumentar. Então, se por exemplo, se o direito constitucional diz que as pessoas têm tais direitos, a lei infraconstitucional não pode retirar esses direitos. Ela pode aumentar os direitos. Então, tudo que eu vou falar aqui sobre o direito ambiental, a lei infraconstitucional pode ampliar, diminuir ela não pode, tá bem? E a gente vai ver que as normas ambientais no Brasil, elas são muito fortes. Elas têm dentro do nosso ordenamento jurídico bastante proteção. Bem? No artigo 225 da Constituição. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à saúde e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Esse aqui é o direito ambiental pensado não só nas presentes gerações, mas também nas futuras. Eu tenho o direito de usar a natureza, mas eu não posso utilizá-la de maneira a extinguir aquele recurso natural. Eu posso utilizá-lo pensando que eu devo deixar recursos para as próximas gerações, tá bem?
Isso aqui também é bom para a gente poder fazer a seguinte reflexão. Se quando eu falo que a natureza ela é um direito de todos, não é uma obrigação do poder público e também da coletividade, eu estou falando que ela é uma obrigação do poder público de esquerda? Não. Eu estou falando que é uma obrigação do poder público de direita? Não. Até porque olha o que acontece, gente. Nós temos, dentro do Congresso, que é o nosso poder legislativo, nós temos partidos de extrema esquerda, de esquerda, de centro-esquerda, de centro-direita, de direita e de extrema-direita. Nós temos tudo isso. Alguns deles podem se excusar de aplicar, de defender a natureza? Não. Na nossa federação, no Poder Executivo, nós temos presidentes, governadores, prefeitos. Nós podemos ter um presidente de extrema-direita, um governador de direita, um prefeito de esquerda. Algum deles pode se excusar de defender os direitos ambientais? Não. As próximas gerações, a gente sabe como elas pensarão no futuro? Se elas pensarão da mesma maneira que a gente, se elas estarão até mesmo dentro de algum espectro político? Não, a gente não sabe. Então, o que acontece? Só nessa parte aqui, a gente já percebe que a natureza, o direito ambiental, ele não é o direito de esquerda, ele não é o direito de defesa, de esquerda nem de direita. Ele é um direito e uma obrigação de todos, independente do espectro político. E se é uma obrigação de todos, todos devem preservá-lo, todos devem buscar utilizá-lo da melhor maneira possível para que todos possam utilizá-lo, tanto nós hoje quanto os próximos que virão, tá bem? Beleza. Parágrafo 1º. Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e promover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas. Foi o que eu acabei de falar para vocês. Preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do país e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação do material genético. Essa parte aqui, ela entra bem dentro do que o direito europeu vem falando bastante e boa parte do direito brasileiro começa a caminhar nesse sentido. Olha só, quando a gente fala da Amazônia, por exemplo, muita gente ainda tem ideia de que a Amazônia é aquelas árvorezinhas lá. Ou então que a Amazônia é aquele bichinho que está lá. Ou então que a Amazônia, que tudo que a Amazônia pode dar para a gente é o que está debaixo do solo. É aquele mineral que está debaixo do solo. Mas não, a riqueza da Amazônia, ela não é isso. Outras pessoas até pensam e dizem que a Amazônia, ela é o pulmão do planeta. Você já ouviu essa expressão? Que a Amazônia é o pulmão do planeta? Pois é, essa expressão está completamente errada. Por quê? Todo o oxigênio que a Amazônia produz durante o dia, ela absorve durante a noite. Eu não sei se vocês sabem, mas as árvores, elas absorvem o oxigênio à noite. Então, tudo que é produzido durante o dia é absorvido à noite. Então, qual é a riqueza da Amazônia? A riqueza da Amazônia, na verdade, é o seu patrimônio genético. O patrimônio genético da Amazônia, ele é um patrimônio maior que qualquer outro patrimônio existente em todo o nosso planeta. Na nossa Amazônia, existe mais patrimônio genético do que qualquer outra parte do planeta. E existem estudos que dizem que só lá tem mais patrimônio genético que todo o restante junto. E o que isso quer dizer? Hoje, boa parte dos economistas dizem que o que vai dizer a economia no futuro vai ser justamente o patrimônio genético. Os países que mantiverem seu patrimônio genético e souberem utilizá-lo vão ser os países que ditarão a economia no futuro. Então, preservar isso aqui nos dá a garantia de que no futuro a gente possa ser até chegar ao ponto de ser o país mais desenvolvido do planeta. Porque nós temos essa capacidade. Beleza. Aí o que acontece? Vou só continuar aqui, depois eu volto nesse assunto. Tá? Muito focado na posição.
na forma da lei para a instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará a publicidade. Sabe quando teve aquele negócio em Mariana, teve aquele desastre em Mariana? Se tivesse seguido exatamente a risca isso aqui, a gente não teria tido aquele problema. Aí vocês sabem o que acontece? Se aqui na Constituição diz que o poder público ele tem a obrigação de cobrar isso aqui, quando acontece um acidente como esse de Mariana, se eu for uma pessoa das que é prejudicada por causa disso, eu posso cobrar do poder público uma indenização em cima disso por causa disso. Bem? Promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Olha só, eu não sei se hoje ainda acontece isso, mas na época que eu era criança, olha só o que acontecia. Todo ano tinha a Semana da Árvore. Aí tinha a Semana da Árvore, não, Semana do Meio Ambiente. Aí todas as crianças, todo mundo tinha que fazer um monte de papeizinhos, um monte de cartazes falando sobre a importância do meio ambiente. Os professores eles tinham essa obrigação de parar aquela semana para falar justamente sobre isso. Não sei se ainda tem esse tipo de política. Tem ainda? Pois é. Por que isso acontece? Porque o Estado é bonzinho? Não, porque a Constituição obriga o Estado a fazer isso. Se o Estado não fizer isso, o Ministério Público, que é o fiscal da lei, ele pode entrar com uma ação contra o Estado. Bem? Inciso terceiro, proteger a fauna e a flora vedadas na forma da lei, as práticas que colocam em risco sua função ecológica, que promovam a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. Aquele que explorar os recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com a solução técnica exigida pelo órgão público competente na forma da lei. Isso quer dizer o quê? Se eu tenho uma propriedade, eu tenho que separar uma parte dessa propriedade para manter ela intacta. Então, digamos que eu seja um latifundiário. Uma parte do meu terreno ele tem que ser destinado à preservação do meio ambiente. Tá bem? O que acontecia antes? Antes existia o seguinte entendimento. Eu tenho um terreno em Unai, Minas Gerais. Corto meu terreno todinho, mas aí eu compro um terreno lá na Amazônia, um pouco mais barato, e esse terreno vai ficar lá para poder servir como hectare da minha preservação. Posso fazer isso? Não. Por quê? Porque a lei diz que eu devo deixar uma parte do meu terreno preservado. Por quê? Porque cada ecossistema ele é único. Eu não tenho um ecossistema de um jeito num lugar e do mesmo jeito em outro. Cada lugar tem um ecossistema e cada lugar funciona de uma maneira totalmente diferente. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoa física ou jurídica, a sanções penais e administrativas, independentemente de obrigação de reparar os danos causados. Olha só o que acontece, gente. Vamos imaginar a pessoa física, todo mundo sabe, somos nós, né? A pessoa jurídica é a empresa. A empresa ela pode ser punida civilmente, isso é super compreensível. Uma empresa foi lá e me vendeu um produto. Esse produto estava estragado, me fez mal. Eu posso entrar com uma ação pedindo indenização. A empresa vai ser punida por causa disso. Civilmente, isso é bem visualizável, né? Mas a pessoa jurídica, fica difícil da gente imaginar ela sendo punida penalmente. Porque pensa, como é que eu vou pegar um prédio e vou botar aquele atrás grátis? É meio complicado, né? Só que, olha, quando eu falo sobre direito ambiental, eu posso fazer isso. Sabe como que eu faço isso com a pessoa jurídica? Eu posso sequestrar o direito da pessoa jurídica. É como se fosse uma prisão para ela. Eu impeço ela de funcionar. Eu posso até mesmo acabar com a PJ dessa pessoa jurídica. Por causa de questões ambientais. E detalhe, isso não acaba de uma hora para outra e não há prescrição. A pessoa jurídica comete um crime ambiental,
ambiental vai se perpetuar até ela reparar o dano. Tá bem? A floresta amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal, Mata Grossense, a zona costeira são patrimônio nacional e sua utilização pode ser na forma da lei dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto aos outros recursos naturais. Gente, você viu a quantidade de coisas que eu acabei de falar só sobre direito ambiental? Isso não é nem uma gota no oceano que é o direito ambiental dentro do Brasil. Dentro do Brasil, as leis, inclusive a nossa lei maior, que é a Constituição, ela traz muito direito, ela traz muita coisa para o direito ambiental. Ela busca bastante a preservação do direito ambiental. Por quê? Alguém tem alguma noção de por que a Constituição faz isso? É porque ela é boazinha? Alguém ainda tem essa ideia de que o Estado é bonzinho e está fazendo isso por benevolência? Não. Pois não é, gente. Olha só o que acontece. Primeiro, eu já falei para vocês o impacto econômico da nossa floresta amazônica. E eu falei só do bioma amazônico. Eu não falei dos demais biomas. Cada bioma é único, ele tem sua utilidade, ele tem sua função única que se difere dos demais biomas, bem? Beleza. Todas essas normas, elas servem para o Brasil poder ter força externamente. Quando o Brasil, sempre na história do nosso país, sempre que a gente chegou de frente para os outros países, a gente sempre chegou de cabeça erguida. O Brasil, ele costumeiramente, ele abre as convenções. Ele sempre tem um papel de destaque, um papel de importância. Por quê? Porque as nossas leis ambientais, elas sempre estão muito à frente dos demais países. Elas sempre buscam muita proteção do direito ambiental das nossas florestas. E isso nos traz, isso é muito utilizado como uma moeda de troca. O que acontece? Se eu sou um país que preserva e eu vou fazer um tratado com outro país, eu consigo usar a preservação das florestas como uma forma de auferir possibilidades maiores, de conseguir fazer melhores acordos. Por quê? Porque hoje existe um consenso de que os países que preservam as suas florestas, os demais países compram mais desse país, os demais países preferem fazer negócios com esses países. E por isso a nossa Constituição, que é uma Constituição recente, ela é de 88, ela traz muito o direito ambiental como uma força, uma forma da gente ter esse poder político de enfrentar países grandes e bater de frente. A gente poder ter toda essa grandeza com os demais países. Bem? E aí eu trouxe só algumas convenções que o nosso país é signatário. Por exemplo, a Convenção das Zonas Úmidas de Importância Internacional, especialmente como habitat de aves aquáticas. Convenção Internacional para a Preservação da Poluição causada por navios. Convenção Interamericana para a Proteção e Conservação das Tartarugas Marinhas. Convenção Internacional para Preparo, Resposta e Coordenação em caso de poluição de óleo. Convenção para a proteção da flora, da fauna e das belezas naturais dos países da América Latina e assim vai. Se vocês forem puxar o número de convenções, só convenções voltadas para o direito ambiental do Brasil, a gente tem mais de 100 convenções. Tá bem? Por que a gente faz isso? Porque isso nos ajuda economicamente, isso fortalece muito a nossa economia. Tá bem? Isso nos possibilita crescer muito enquanto país. Bom? Beleza. Aí a gente acabou, todo mundo ouviu falar no Mercosul, que fez aquele acordo com a União Europeia. A gente já sabe que o Mercosul não é o Brasil. O Mercosul são os países comuns do Sul, tá bem? Tanto é que o nome fala, Mercado Comum do Sul. Somos nós, os países que estão na América do Sul. Nós vamos lá e fazemos um acordo com a União Europeia. Eu não vou bater tanto em cima desse tratado por dois motivos.
Primeiro motivo, não sei porquê, mas o site do Itamaraty, ele não disponibilizou esse tratado em língua portuguesa. Ele só tem esse tratado em inglês. E aí eu leio um pouquinho de inglês e tudo mais, mas é aquele negócio, sabe? Eu não sou fluente em inglês, aí eu entendi o que está escrito lá, mas eu não tenho tanta convicção para poder falar bastante sobre isso. Além disso, ainda existe um segundo problema, que é o seguinte: toda vez que um país faz um tratado, ele assina um tratado, no caso, seu representante, no caso do Brasil, o presidente vai lá e assina um tratado, o que acontece? Esse tratado ele ainda não tem valor nenhum no país. É só como se fosse uma sinalização que o país tem interesse naquilo. O que acontece? Depois desse tratado ter sido assinado, ele vai para dentro do país e o seu parlamento que vai fazer a votação e vai ver se de fato ele aceita, se de fato ele ratifica aquele pacto, aquele tratado ou não. Tá bem? Aí se o país ratifica, o tratado passa a valer dentro do país. Se o país não ratifica, o tratado não vale dentro do país. O Mercosul, ele é a união dos países do sul, da América do Sul, e aí ele fez esse tratado com a União Europeia. Esse tratado ele ainda não vale dentro do Brasil, ele ainda não foi ratificado. E quando ele vier para dentro do nosso Congresso, pode ser que o nosso Congresso aceite ele como inteiro, ou pode ser que o nosso Congresso retire algumas partes, ou faça algumas pequenas alterações. Por isso eu achei melhor não tratar tanto dele como um assunto para eu aprofundar, mas só para falar de maneira bem abstrata e superficial sobre ele, tá bem? O tratado, ele basicamente é o seguinte: o Brasil, ele tem o seu agronegócio, e o nosso agronegócio quer vender os seus produtos. E no caso, quer vender para a Europa, que é um local que tem uma força econômica muito grande. E aí, esse tratado, ele nos possibilita essa venda. Só que dentro do tratado, existe essa questão ambiental. Aí, o que acontece? Nós temos as nossas leis de direito, nós temos várias leis sobre direito ambiental, e eu trouxe um pouquinho, um resumo bem singelo sobre elas para vocês hoje. O que acontece? Além disso, nós temos os órgãos que funcionam para poder efetivar essas normas. O que acaba acontecendo na nossa política atual, que é a primeira vez que isso acontece em todos os anos do nosso país. Nós já tivemos situações que o Brasil não era tão defensor das políticas ambientais, como por exemplo o início dos anos 2000, o Brasil não era muito voltado para as questões, o Brasil sempre teve muito esse histórico de assinar tratado, de se comprometer, de ratificar tratados, mas na hora vamos ver, o Brasil acabava não fazendo muito sobre o que ele acabava assinando. Ele acabava indo de encontro com isso e acabava sendo punido por causa disso. O que acontece? No ano de 2003, nós tivemos queimadas na floresta amazônica, que até chegaram a superar as queimadas que nós tivemos esse ano. A partir de 2003, os governos internacionais começaram a pressionar bastante o governo brasileiro para poder criar políticas mais efetivas de preservação do direito ambiental. Então, a partir de 2003, a gente não só deixamos de ter leis muito defensivas do direito ambiental, mas passamos a ter também políticas que param de apenas engatinhar, passam a fazer algo mais efetivo. O que acontece em 2019? Em 2019, boa parte dessas políticas foram descritas. O Ministério do Meio Ambiente, ele também foi descrito. Boa parte do dinheiro que ia para poder preservar, para poder combater os incêndios na floresta amazônica, combater a questão do óleo na costa brasileira, tudo isso acabou sendo reduzido.
e aí a gente acabou tendo o resultado que tivemos. Aí o que acontece? Como eu falei com vocês, o direito ambiental ele acaba sendo utilizado como moeda de troca. Os países europeus, a gente não tem que ter essa ideia também de que eles são bonzinhos, eles estão fazendo isso porque eles são benevolentes e tal, não. Eles utilizam de fato isso como uma moeda de troca. Por quê? Porque vem criando um consenso dentro da sociedade que a gente tem que preservar o meio ambiente, ou senão a gente não vai ter mais o meio ambiente. Os países europeus, as pessoas nos países europeus já têm essa consciência um pouco mais aprimorada. Eles pressionam os governos. E os governos acabam tendo que criar normas que dificultam a produção deles. Então, por exemplo, eles não podem utilizar tantos inseticidas como nós utilizamos, eles não têm uma área tão vasta como nós temos, eles têm que manter uma área de preservação muito maior do que a que nós mantemos. Isso dificulta a produção deles. Então, o que eles pensam? Eles pensam o seguinte: já que para a gente tem essa dificuldade, e eu vou fazer um tratado com outro país, como por exemplo o Brasil, eu vou criar esse empecilho para eles também. Por quê? Porque se para mim fica mais caro produzir, como é que eu vou competir com outro que fica barato? Não tem como. Então eles acabam batendo bastante nessa tecla exatamente para isso, que é algo legítimo. A questão do direito ambiental é algo legítimo, mas algo que é utilizado como moeda de troca. Os países europeus utilizam isso como uma forma de tentar deixar os seus próprios produtos mais competitivos frente aos nossos produtos. Tem? Beleza. Mas deixa eu perguntar, tá bom, questão política, ok, etc, tá bem. Isso, na prática, a sustentabilidade, ela influencia a nossa vida prática? Vocês acreditam que isso influencia? Assim, do dia para a noite, derrubamos a floresta amazônica. O Brasil vai ficar pobre do dia para a noite por causa disso? Não estou falando de questão de produção, não estou falando da questão genética e tudo mais que eu falei antes. Estou falando de questão puramente econômica. O Brasil fica pobre por causa disso? Pior que fica, gente. Sabe por que ele fica? Duas questões, e uma delas eu vou tratar daqui a pouquinho. Primeira questão, isso que eu acabei de falar com vocês, essa questão política. Nós passamos a ter muitos embargos. Nenhum país passa a querer tratar com a gente. Falei com vocês agora um pouco que um dos nossos maiores compradores é a China. Essa questão ambiental já está começando a ser criada dentro da cabeça dos chineses. Os europeus, a gente já tem essa dificuldade de entrar os nossos produtos dentro da Europa. Imagina então que, beleza, a gente teve toda essa dificuldade. Chegou lá na Europa. Vocês acham que os europeus eles vão comprar um produto imaginando que esse produto é responsável pela derrubada da floresta? Não. O produto ele pode até entrar, mas ele não é vendido. E aí, se ele não é vendido, com o passar do tempo, ele passa a não ser mais comprado, mesmo não havendo barco nenhum. Então, de fato, se derrubar a floresta hoje, nossa produção, a nossa vida é o sentido. Tem? Beleza. Olha só o que aconteceu conosco. Todo mundo sabe que o Brasil está em crise. A gente entrou numa crise declarada a partir de 2014. E aí essa crise foi se agravando com o passar dos anos. E aí, dentro de vários setores, nosso PIB e tudo mais começou a diminuir. Muita gente começou a perder emprego, muita gente passou a ter que ingressar no emprego formal. Vocês mesmo, muita gente aqui, por exemplo, só conseguiu um emprego porque a lei obriga as empresas a contratar aprendizes. Muitas das empresas acabaram contratando nem mesmo os aprendizes. E por que a gente não vê outras alternativas? Porque não tem no mercado hoje. Então, o que acontece? Hoje, a nossa economia é muito fraca. Um exemplo é o nosso setor industrial. O nosso setor industrial, que numa época do Brasil, ele já significou cerca de 30% do nosso PIB. Em 2015, ele significava 12,2% do nosso PIB. Agora vocês imaginam, a nossa economia estava diminuindo. O que aconteceu no ano seguinte com a indústria?
caiu para 11,9. Então, se o nosso PIB diminuiu, se a nossa indústria diminuísse a mesma quantidade do nosso PIB, ela se manteria estável. Só que não, a nossa indústria diminuiu ainda mais do que o nosso PIB. Então, vários dos nossos setores econômicos estão diminuindo, estão perdendo força. E aí, 2015, a nossa indústria 12,2, 2016, 11,9, 2017, 11,8, 2018 ainda diminuiu. 2018 ainda diminuiu mais um pouco e existe projeção para 2019, para esse ano agora, nossa indústria chegar a um número menor de 2 dígitos. Se ela já está pegando os 10, ela pode chegar aos 9, se ela não voltar a ser crescer. Só que em contrapartida, nosso agronegócio está crescendo. Nosso agronegócio está subindo a nossa economia, forçando a nossa economia para cima. Se a gente não tivesse o setor do agronegócio, provavelmente a nossa crise econômica seria ainda pior do que ela já é. Agora vocês imaginem o seguinte: se o agronegócio, se ele hoje, ele sobe a nossa economia, ele, no ano de 2017, ele não encolheu e sim teve um crescimento de 7,2%. É nossa cidade de Unai, ela basicamente vive do agronegócio e para nós, unaienses, já é difícil. Imagina o restante. Imagina se a gente não parar e pensar como que a gente faz para pelo menos o que está dando certo poder crescer. Entendeu? Beleza. E olha só, um dado que eu achei muito interessante para trazer para a gente. 1 a cada 3 empregos em 2015, eles foram criados, eles existiam por causa do agronegócio. Tá bem? Frente. E isso aqui é a nossa linha de produção. A nossa linha de produção na questão do agronegócio. Olha só, gente, o que está abaixo, em vermelho, é o que a gente perdeu. O que está de verde é o que a gente cresceu. O verde, ele é o nosso agronegócio. O que está em vermelho é todo o restante da economia brasileira. Então, olha só, gente, em 1989, o nosso agronegócio estava aqui. E o restante da economia não estava deficitário. Depois, olha só, o único em toda a nossa economia que nunca desceu foi o agronegócio. E olha o que acontece com ele chegando aqui no final. Enquanto a nossa economia, a gente está num período de crise, está se agravando e está difícil para a gente, o agronegócio está puxando a nossa economia para cima e segurando o nosso país. Tem economistas que dizem que se a nossa crise for difícil, se não fosse o agronegócio, ia ser ainda pior. Bem? Beleza, olha só, gente, uma coisa extremamente atual. Eu falei com vocês da questão ambiental dos países que estão se desenvolvendo, os países europeus estão muito voltados para isso e tudo mais, certo? O que está acontecendo na Inglaterra nesse exato momento? No dia 7 de outubro de 2019, porque 1 ou 2 semanas atrás, começou-se uma manifestação pró-direitos ambientais. Eles pedem várias coisas voltadas ao direito ambiental, entre elas a total fim da destruição do meio ambiente. Não só Londres, não só a Inglaterra está fazendo isso, mas simultaneamente mais outros 50 países em 60 cidades estavam pedindo exatamente a mesma coisa. Então a pauta ambiental, a pauta de sustentabilidade, ela é uma pauta extremamente atual, ela é uma pauta que hoje, se ela já é grande, ela vai crescer ainda mais, e se o Brasil não buscar mais sustentabilidade, economicamente falando, o Brasil quebra. Não só economicamente, mas a gente também tem que ter essa consciência de que as futuras gerações não terão nada para eles, tá bem? Tá frente. Nosso último slide é o nosso país, tá bem? Olha só, gente, nossa floresta amazônica, ela fica aqui, certo? Olha o que acontece
não só no Brasil, mas em todos os países que estão na mesma linha, no mesmo meridional, no mesmo meridional do planeta. Vocês estão vendo isso aqui? Vocês sabem o que é isso aqui? Não? É um deserto. Isso aqui é um deserto. Olha só, do ladinho do Brasil, é um deserto. Todos os países que estão nessa mesma linha é desértico. O único país no planeta Terra que não é desértico aqui nessa linha é o Brasil. Tanto é que nessa linha a gente tem um bioma que não existe em nenhum outro bioma, nenhuma outra parte do planeta. Sabem que é o Cerrado. É o Cerrado. É o único bioma, é um bioma que existe somente no Brasil e ele está exatamente nessa área. O que acontece, gente? A gente sabe, todo mundo já tem esse conhecimento de que o Rio Amazonas ele é o maior rio do planeta, certo? É verdade isso, gente? Não, não é verdade. Ele é o segundo maior rio do planeta. Vocês sabem qual é o maior rio de fato no planeta? Não, ele é o terceiro. O maior rio do planeta, ele não está no chão, ele não está no sol, ele está acima do sol. O maior rio do planeta é aquele que é produzido pela floresta amazônica através de sua transpiração. A floresta amazônica, ela joga bastante água no ar e essa água sai daqui e irriga essa área aqui. Justamente por isso aqui não é um deserto. E eu pergunto para vocês, beleza, se a gente destruir isso aqui, o que acontece com isso aqui? Vai acontecer exatamente o que aconteceu com todos os nossos países. Vai pegar um deserto. Aonde a nossa maior produção, a nossa maior agroprodução está? Justamente nessa área aqui. Então, por isso que eu falei que não preservar incide diretamente, tanto politicamente quanto economicamente. No dia que a floresta amazônica for cortada por inteiro, acaba a nossa produção, tá bem? Último respaldo, último ponto. É o seguinte, gente. Beleza. Ah, não, mas aí eu faço irrigação. Eu pego, eu coloco algumas coisinhas lá, eu irrigo de maneira artificial e tudo mais. Funciona da mesma maneira? Não funciona. Sabe por quê? Primeiro, a questão climática. Eu não vou conseguir manter o mesmo clima, vai ficar muito quente. Segunda coisa, aquela água que eu falei que a floresta amazônica cria é uma água extremamente rica de minerais. Essa água desce para cá e ela faz o nosso solo não ficar desértico. Se eu jogasse uma simples água que não tem valor nutritivo nenhum para a planta, essa planta vai crescer, ok? Mas ela não vai ter a mesma qualidade. Ela não vai conseguir manter o mesmo ecossistema. Logo, a gente vai caminhando para o deserto de maneira voluntária, ok? Se você quiser, tem mais 2 minutinhos. Tranquilo isso, gente? Entendemos a questão da sustentabilidade? Falei bastante. Eu ia passar um vídeo para vocês, mas não vai dar tempo de passar vídeo. O menor tem quantos minutos? 6? Pode passar. Pode. Esse aqui é justamente aquilo que eu falei com vocês, que aconteceu